Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso sobre libertação na Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, deixai os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instrui os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos claramente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Pelo Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus abençoe a nossa reunião, nosso culto hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, pessoal, então nós estamos nos estendendo mais uma noite, para ver se a gente consegue concluir. Concluir não. Faz algumas indicações sobre o tema do curso, mas a conclusão é por toda a vida. A gente tem um tema que realmente ele fala sobre aquela parte essencial da missão do Cristo, e a gente precisa, ao longo de toda a nossa vida, corresponder, procurar entender e ser fiel. Nosso curso, então, que nós estivemos vendo semana passada, com a graça de Deus, dá um fechamento hoje, foi baseado, como eu disse para vocês, nesse texto do Padre Caetano, que passou 8 anos escrevendo. 8 anos não. Estou vendo aqui que não foi tanto 8 anos não. Estou vendo que o texto de 26 foi uma faixa de uns 6 anos. A não ser que ele tenha escrito antes mesmo de ter chegado lá na Nova Jerusalém. Sempre me falaram muito antes, não é? Mas ele foi terminado em 86. Eu tive a felicidade de ter várias aulas desse texto, Padre Caetano, antes mesmo de ele ser editado. E esse texto ele vem me provocando ao longo da vida. Bom, ele apresenta então a questão da libertação dentro da narrativa bíblica. Procurar entender esse mistério da libertação comunicada desde a primeira aliança, o andamento no Antigo Testamento e como foi então a apresentação dessa libertação dada pelo Cristo. E esse tema, então, vai entrar de cheio dentro do tema da teologia da libertação, que é uma teologia aqui típica, que nasceu na América Latina, que tem muitas propostas, né, ligadas à questão da justiça com a questão dos mais pobres. Bom, então, fazendo uma pequena revisão, a gente vem vendo, né, que essa libertação ela tomou a intuição, essa teologia da libertação, dada aqui nessa primeira aliança, quando o povo estava lá escravo no Egito. O povo que estava escravo no Egito clamou a Deus, Deus ouviu o clamor do povo e resolveu libertá-lo. E essa história, então, que nós estivemos vendo, aconteceu a libertação do Egito. O pessoal foi em busca da terra prometida. Essa libertação do Egito, como nós vemos, ela foi uma libertação religiosa, porque o povo foi à procura de procurar, não é, a liberdade para oferecer o culto a Deus. Uma libertação também econômica, porque passaram a buscar um caminho para poder se manter. Uma outra questão também é a libertação política, fora da libertação dos domínios lá do faraó e dos seus mandantes. Então ela foi caracterizada como uma libertação estrutural, uma libertação política, não só uma libertação individual, mas uma libertação de todo o povo. Então a teologia da libertação pegou essa intuição para aplicar dentro da missão do Cristo. Mas eu estive dizendo para vocês ao início que existe um buraco, uma dificuldade, porque simplesmente pegaram essa libertação do Egito e deram um pulo aqui para a missão do Senhor, sem conseguir ver o andamento do que aconteceu ao longo de todo esse caminho, das outras opressões que o povo viveu. Então nós particularmente temos as profecias de Ezequiel e de Jeremias, falando sobre a nova aliança, porque o povo estava escravizado, o povo tinha sido infiel a Deus, e só com o restabelecimento do perdão da parte que teria sido traído, é que poderia se estabelecer uma nova aliança. Então o povo também, dentro desse período de fidelidade, tiveram a perspectiva
de um momento novo, de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Também nós vimos que havia perspectivas diferentes desse Messias, como esse Messias, como essa aliança iria se manifestar. Algumas profecias de perspectivas difíceis relacionadas ao sofrimento daquele que iria fazer essa nova aliança, outras profecias que manifestavam uma dimensão gloriosa, até mesmo de um domínio que viesse ser constituído por parte desse Messias, um domínio também político. Então havia profecias aqui difíceis de serem casadas, mas que, chegando no tempo de Jesus Cristo, nós vamos ver assim como que o cumprimento e uma certa harmonia e certas tradições que se mantinham bastante diferentes. Então, o que nós podemos ver dessa libertação aqui de Cristo em relação a essa primeira aliança? Aí eu estive dizendo para vocês, lá no começo, que a teologia da libertação, ela tinha falado bem, tinha pegado a intuição de fato correta daquela do livro do Êxodo, que Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertar o seu povo, quer dizer, um Deus que entra na história do povo. Mas quando nós analisamos aqui a chegada do tempo de Jesus Cristo, vimos que a teologia da libertação, ela teve uma tese que foi ligada ao Jesus histórico. O Jesus histórico é uma tese que vai até o nascimento, a morte do Cristo. Quer ver apenas o seu lado humano, não quer ver o seu lado divino, a dimensão mais humana do Senhor. Que essa tradição do Jesus histórico, ela vem de um cunho deísta, como nós também tivemos vendo dentro do primeiro texto, escrito por Rei Marcos, dentro do fragmento que foi lançado, Jesus e as intenções dos seus discípulos. Não é? A visão deísta é uma visão que não fecha com a visão do Deus aqui no Antigo Testamento. Porque a visão do Deus no Antigo Testamento é um Deus que se insere, entra na história. O Deus deísta, que foi, vamos dizer, pensado por um grupo de pessoas a partir de um processo, né, da modernidade, que veio com a Revolução Francesa, que veio com o Iluminismo, pensa um Deus lá nas alturas, um Deus lá distante. É um Deus que está lá na dele e a humanidade vai aqui vivendo ao Deus dará, vivendo assim de qualquer maneira. Na verdade, o Deus dos deístas, que essa tese não começa com os cristãos, começa com a perspectiva deísta, não é um Deus que entra na história. Não é um Deus que interfere na história. Deus está fora da história. Então, tudo aquilo de uma ação considerada de uma intervenção de Deus na história vai ser considerado uma perspectiva de mito, de lenda que o pessoal inventou. Então nós temos aqui já um desencontro da perspectiva da apresentação de Deus por trás da leitura que vão fazer sobre a missão do Senhor. Então nós estivemos fazendo aqui a leitura dos textos dos evangelhos falando sobre a morte do Senhor. Particularmente nós vimos que as tradições dos 3 primeiros evangelhos, elas têm uma correspondência, elas fecham que a causa da morte do Cristo foi a blasfêmia, não é? A blasfêmia está ligada com a dimensão divina do Mestre, porque ele era filho de Deus, filho do homem, é a dimensão divina. Mas quando a turma levou Nosso Senhor para diante de Pilatos, a acusação não era porque ele era o filho do homem, não estava baseada na dimensão que ele era o filho de Deus, ou que ele tinha uma dimensão divina. Que eles apresentaram diante de Pilatos que ele era um agitador, estava fazendo uma subversão social contra o reino de César. Então apresentam Cristo apenas uma perspectiva humana. O Sinédrio que acusa nossa subversão, quando Pilatos não quer dar o encaminhamento que o Sinédrio desejava, o próprio Sinédrio passou a fazer subversão. Aquilo que eles acusavam o mestre de estar fazendo e que o mestre não fez, que foi um falso testemunho que levantaram contra ele, eles passaram de fato a fazer diante de Pilatos. Se você não mandar ele para a morte, você não é amigo de César.
E o pior de tudo ainda, nós não temos outro rei a não ser César. Quando eles dizem, não é, que eles não têm outro rei a não ser César, é que o rei deles é o Faraó. Eles não querem saber de perspectiva nenhuma política, bem de fato. Eu não estou interessado em nada, a gente quer mandar para o Senhor, é para a morte. A gente vai ver que essa dimensão da inveja, ela é muito profunda. No texto do Padre Caetano, ele vai dar a seguinte explicação. Por que Jesus Cristo, então, foi levado à morte? Ele vai situar isso aí dentro do contexto da libertação. Ora, o pessoal, como nós vimos na profecia de Daniel, que por acaso é o que é repetido nos textos sinóticos, a profecia do Filho do Homem, né, que é a profecia muito específica lá, que nós estudamos e que o Padre Caetano analisa de uma forma mais específica dentro do seu texto, eles tinham uma expectativa política do Messias. Ora, se esse Messias foi preso, se esse cara foi preso, estava manietado, tinha sido flagelado, tinha sido humilhado, estava lá sob o domínio do Sinédrio e do domínio de Pilatos para ser julgado, então esse cara não pode ser o Messias. Porque o Messias era aquele que ia botar os romanos para fora, como eles viveram num outro tempo a libertação de Moisés, que conseguiu libertar o povo do Faraó. Então, quando nosso Senhor se deixa prender, ele decepciona o povo. O povo não entende de fato por que aquilo aconteceu. Eu falei para vocês que existem explicações diversas sobre por que o povo estava aclamando Cristo no livro de na entrada em Jerusalém, e depois o mesmo povo vai pedir a sua morte. Os textos falam da manipulação do Sinédrio. Também outros dizem que na entrada em Jerusalém foi apenas um pequeno grupo. Mas é muito estranho que um povão, um grupo todo, faça se deixar manipular, já que esse povo acompanhava o mestre. Dizem que multidões iam atrás dele, dependente da multidão que o acompanhou ali na entrada em Jerusalém. Como é que dá essa reviravolta na cabeça do pessoal de repente pedir para que ele fosse crucificado? Então a explicação do Padre Caetano, eu acho que ela tem muito sentido. O povo fica decepcionado, não entende o que o Senhor está fazendo e pede a morte por blasfêmia, aqui é a dimensão divina, e por ele não corresponder à dimensão humana que estava querendo. A gente também disse que a tese do Jesus histórico não chega aqui, porque a tese do Jesus histórico é apenas o Jesus humano. Se fosse mesmo descer a questão da tese do Jesus histórico aqui sobre a questão da blasfêmia, dá um nó na cabeça do pessoal. Porque o pessoal não quer ver Jesus Cristo como Filho de Deus, não quer ver como Deus, não quer ver como divino. Como é que você vai justificar então esse negócio? Tudo então é reduzido à dimensão humana e política. Nós vimos também que a apresentação do Sinédrio do Senhor diante do Cristo pelo Sinédrio diante de Pilatos fazem dele apenas um revolucionário, um subversivo, reduzem toda a missão do Cristo à dimensão política. A dimensão política, claro, é uma dimensão importante, mas você reduzir a missão do Senhor, toda a questão política, foi o que o Padre Caetano então considerou que foi o motivo, o erro da teologia da libertação da época do Senhor que o levou à morte de cruz. Porque a teologia da libertação, ele diz lá, a teologia da libertação do tempo do Senhor, que desejava que ele fizesse um processo revolucionário, que botasse os romanos para fora. Como ele não entrou nessa jogada, pediram a morte de cruz dele. Se o Cristo, segundo o Padre Caetano, tivesse entrado nessa subversão política, tivesse ajudado o povão a se levantar contra Roma, o povão viria aqui para
está ao lado dele. Então ele diz que a visão, a perspectiva simplesmente política, subversiva, não é? Ou traduzir a religião com meras categorias políticas, foi o motivo que levou o Cristo à morte. Tá? Agora, eu digo de uma forma um pouco diferente. Lendo e meditando o que o Padre Caetano vai dizendo, eu me atrevo a pensar alguma coisa diferente. Por exemplo, é dito nos Evangelhos que os fariseus doutores da lei mandaram fazer a seguinte pergunta ao mestre, que é uma pergunta muito interessante. Já no período que ele estava, não é, depois da subida, da entrada em Jerusalém. Quer dizer, no desfecho final da sua missão. Diga aí, a gente deve pagar ou não deve pagar o imposto a César? Não é? Ora, se o Cristo dissesse, aquela janela está aberta, tá? Acho que esse negócio é tão quente. Então, se o mestre dissesse, não pague o imposto a César, diz o texto até, o Senhor viu a hipocrisia deles, não é? Eu acho que é a outra. Viu a hipocrisia deles, porque a hipocrisia que eles estavam querendo fazer uma pergunta, mas eles não estavam mesmo interessados em resolver qualquer coisa, ou aprender, ou se educar. Na verdade, eles estavam interessados em prejudicar, colocar o mestre numa situação complicada. Então, se o mestre dissesse, diante da pergunta, se paga ou não se paga o imposto a César? Se ele dissesse, não paga o imposto a César, as autoridades do Sinédrio iriam denunciar as autoridades romanas. Tem um cara aí colocando o povo contra Roma. Então ele seria acusado diante de Pôncio Pilatos de subversão. Se o Cristo dissesse, paga, ele seria considerado o não Messias, porque ele estaria compactuando com o poder de Roma, estaria dizendo amém ao Império de Roma, então ele não seria o Messias. Então, se ele dissesse, paga, ele se metia numa fria, porque ele seria considerado um alienado. Se ele dissesse, não paga, ele seria considerado subversivo. Ou de uma coisa ou de outra, ele estaria na boca quente. Então o mestre diz assim, o que é que está escrito aí? Não é? O que é que está escrito aí? É uma figura de César, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então a gente fica perguntando, mas na verdade o que foi que o Senhor disse? Não é? Tem vários autores que estudam o significado dessa colocação do Senhor. Mas eu gosto também de ler esse fato, não só a partir da vida do mestre. Eu gosto de olhar para a vida de São Paulo. Porque se Cristo tivesse mesmo feito uma armação, alguma coisa, com essa resposta, ou com suas ações contra o Império de César, os seus seguidores seriam naturalmente contra o Império Romano, contra o Império Político. Não aceitariam de forma nenhuma compactuar com esse império. Mas o que é que nós temos depois, posteriormente, com São Paulo? Que São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, quando ele está preso, que estão querendo condená-lo à morte, vai acontecer um fato bem interessante. São Paulo, ele é um cidadão romano. Um cidadão porque ele era de Tarso, que era uma grande cidade cultural. Quem nasceu em Tarso tinha o direito de ser cidadão romano. Um dos direitos do cidadão romano qual era? Se fosse condenado à morte, não seria crucificado, seria decapitado. Porque a morte de cruz era uma morte muito sofrida e muito lenta. A decapitação era um negócio mais legal, mais gostoso. Era bem bufo, paf, a cabeça rolava, tchau. Não tinha aquele sofrimento todo, era um negócio assim mais gostoso de viver, né, a decapitação. Então, quando São Paulo está nos finalmente, que ele vai ver que está sendo levado para a morte, ele faz o que? Ele apela para César. Ele apela para o direito que ele tinha como cidadão romano a César. Ora, mas se São Paulo tivesse entendido que nosso Senhor era completamente contrário ao Império de César, jamais ele teria apelado para César. Tá?
Então o que a gente vai ver é que o nosso Senhor, ele de fato, ele não fez essa subversão social, como depois também o Sinédrio vai acusar falsamente, que ele estava dizendo para não pagar o imposto a César. Bom, então nós temos aqui, dentro dessa dificuldade, não é? Que o Senhor, ele vai propor uma outra coisa, é uma outra situação, não é? E essa incompreensão que o mestre vai viver, vai experimentar, é como eu falei também para vocês, já tinha sido vivido de uma forma, como modelo anterior, na vida de Jeremias. Porque na Jeremias, no ministério dele, ele disse: não adianta mais lutar, não adianta mais lutar, porque vai ser dominado mesmo, pronto, acabou-se. O povo achou que Jeremias era entreguista, que Jeremias estava desanimando o povo da luta, mas quando o Senhor também se entrega, ou se deixa entregar nas mãos dos romanos, é como se o Senhor estivesse dizendo também, como Jeremias disse: não adianta lutar, não é? O Senhor estava desanimando o povo a se libertar daquele império, daquele jugo. Então, mais uma vez, o povo estava aqui sem compreender. Mas eu estava dizendo o seguinte: os fariseus mandaram fazer essa pergunta para o mestre. É claro que a proposta do mestre desagradou, ou não responder, às expectativas de certos grupos. Como, por exemplo, não se fala no texto dos evangelhos, a não ser quando vai relacionar lá o grupo dos seguidores do Cristo, dos 12 discípulos de Simão Zelota. Não é? Que Zelota é esse? É uma turma ligada ao movimento Zelota, que era um movimento revolucionário armado, que desejava de fato expulsar os romanos, não é? Se fosse precisar a luta armada, fariam. Tinha os sicários também, grupos assim. Uns identificam Barrabás, que diz que ele é um amotinador, como uma pessoa também ligada a esses movimentos considerados revolucionários. Mas os zelotas, eles ficaram então, claro, decepcionados com a prática do Senhor. Em vez de eles ficarem esperando o discurso do mestre para convocar o povo para expulsar o Império Romano, aí o padre Caetano insiste muito nesse negócio que eu acho muito particular. Enquanto o pessoal estava esperando o discurso, estava lá Nosso Senhor passando o discurso, o semeador saiu a semear, esperando uma semente ali, outra acolá. O pessoal que devia estar esperando uma palavra de revolução, que papo é esse desse cara? Que coisa é essa que esse cara está dizendo? A gente aqui esperando uma palavra de ânimo para botar os humanos para fora, ele vem com uma historinha à toa de semente que é jogada. A mesma, essa incompreensão dos zelotas, outros também tiveram dificuldade de compreender, como foi o próprio caso do João Batista, como nós citamos. Então, claro que o grupo dos zelotas ficaram decepcionados porque o Cristo, não propôs essa subversão social que estava esperando. Mas eu digo que o problema dos fariseus, aqui que eu falo um pouquinho diferente do Padre Caetano, eu considero que é diferente. O Padre Caetano parece que ele identifica a mesma expectativa dos fariseus com o grupo dos zelotas. Ele não fala do grupo dos zelotas, mas parece que ele identifica a mesma esperança dos fariseus com o grupo dos zelotas. Os grupos dos zelotas, claro, estavam esperando a revolução, não aconteceu a revolução, foi para a cruz, então esse cara não é Messias. Mas o grupo dos fariseus, na pergunta que eles fazem a César, tanto se ele fosse revolucionário, não paga. Tanto como se ele fosse alienado, paga. Tanto uma coisa como uma outra não interessava aos fariseus. Eu acho que o problema dos fariseus é mais complexo, é mais difícil do que simplesmente dizer que uma certa teologia da libertação subversiva não quis assumir a proposta do Cristo. Como é que eu faço a leitura? Quando nós lemos os evangelhos, o grupo dos fariseus se apresenta de uma forma muito compacta. Não se diz do grupo dos fariseus, era fariseu A, B ou C. Nós não temos o nome dos fariseus. A não ser quando um fariseu, os evangelhos é muito interessante isso, parece que adere à proposta do Cristo.
quando nós temos Jairo, né, que pede socorro ao Senhor. Então, esse que pede socorro, já não é simplesmente fariseu, tem um nome, Jairo. Nicodemos, que era do grupo do Sinédrio, que vai conversar com o Senhor à parte, tem um nome, não é? Mas quando ele está em choque com o Sinédrio, os únicos nomes que aparecem é de Anás e de Caifás, em João e nos outros textos do Marcos, o sumo sacerdote. Mas nós não temos os grupos do quem eram esses fariseus. Mas onde nosso Senhor chegava? Nosso Senhor contava no mar da Galileia, ia de uma margem para outra, lá de fariseu. Quando o Senhor fazia qualquer cura, eles davam pulo. Eles reclamavam, eles não gostavam, eles ficavam querendo abafar. Então é um negócio assim muito estranho. Então eu digo que o pessoal do Sinédrio e o pessoal dos fariseus tinham um problema muito localizado aqui. De fato, com essa dimensão divina do Mestre. A dimensão divina do Senhor, que manifestava a cura, os milagres, era rejeitada pelos fariseus. E é muito estranho que os fariseus tenham rejeitado essas curas, esses milagres, já que o Senhor fez tantas curas e tantos milagres. É claro que nós vemos pela tese do Jesus histórico, como eu já disse para vocês, que esses milagres são todos considerados lenda, mas eu gosto de dizer também, se nós formos pegar os evangelhos, particularmente de Marcos, tirar todas as curas, bem dizer, não fica nada, não dá para ir nenhum tipo de tese como essa. Então, os fariseus, quando o Senhor manifestava uma cura, eles pulavam, eles não queriam saber da manifestação extraordinária de sinais do Mestre. Tanto assim, quando o Mestre cura lá, ou ressuscita Lázaro, os textos de conflito de João com Nosso Senhor, do Sinédrio, é terrível. Vamos fazer esse cara parar. Esse cara tem que parar de curar. Tem que fazer esses sinais, porque desse jeito todo o povo vai passar a acreditar nele. Então, eu gosto de dizer que, de fato, os fariseus tinham um problema que eles não queriam ver a dimensão divina do Mestre. Eles tinham uma catequese na cabeça, eles tinham uma teologia na cabeça, que Deus estava a um palmo do nariz deles, se manifestando, mas eles não conseguiam aceitar. Eles tinham uma ideologia, tinham uma teologia, tinha algo muito fechado dentro deles, que eles não conseguiam se abrir ao projeto de Deus. Agora, essas curas do Mestre eram as curas complicadas também, porque o Senhor, claro, curava qualquer dia, todo dia, mas o Senhor curava no sábado. No texto do Papa Bento XVI, na primeira parte do Jesus de Nazaré, ele faz uma leitura de um livro de um rabi que comenta nessa atualidade a figura de Nosso Senhor. Quem vai concluir o rabi, que ele não fica com Jesus, ele fica com Moisés. Mas na leitura que o rabi faz é a seguinte: quando Nosso Senhor está curando em dia de sábado, ele está se colocando na mesma autoridade divina. Porque a autoridade divina era para repousar, e ele chegava a fazer aquela cura. Se ele estava fazendo uma ação que entrava em choque com o preceito divino, que tinha alguma coisa que não casava bem com a cabeça deles, ele estava se colocando, bem dizer, como a autoridade de Deus. E o rabi ainda diz isso hoje. Se ele fosse aceitar as curas do Mestre, ele estava aceitando Cristo como Filho de Deus, como uma figura divina. Como é que o Sinédrio também, com toda a dureza, com todo o fechamento, acabou não aceitando a figura do Senhor? Aqui no Sinédrio é um caso à parte, porque ele se diz o Filho do Homem. Ora, o Filho do Homem é aquele que vai trazer o juízo das nações. Como é que o cara vai trazer o juízo das nações e está ali preso, dominado por eles? Então esse cara está simplesmente delirando. Mas então eu gosto de dizer que o Sinédrio se fechou ao Cristo pela dimensão divina que o Mestre manifestava. Isso aqui é algo que está muito ligado também, não só à teologia da libertação, mas toda aquela teologia que eu disse que vem, a questão do Jesus histórico, que vem antes da teologia da libertação, de querer ver apenas o Jesus humano. Por exemplo, para essa turma que vê apenas o Jesus humano,
Não interessa, como eu já disse para vocês, os milagres. Nós tivemos um curso no começo do ano com um assessor, eu acho que eu comentei aqui já, né? Com um assessor da CNBB, que estava por trás do documento da Superior da Cidade da Nossa Carismática, que era para proibir cura, milagre e revelação. Quer dizer, essa dimensão divina do Senhor não interessa, isso aí é coisa que não tem nada a ver.